Nós sabemos que o livro de Eclesiastes é um livro dirigido para nós com o propósito de nos fazer entender, né, o que Deus tem preparado para o homem nessa vida, qual a perspectiva de Deus para que nós vivamos aqui. O resumo desse livro, né, nós poderíamos dizer que ele começa dizendo que tudo é vaidade, ou que os homens buscam aqui é vaidade, e ele termina dizendo que o fim de todas as coisas é... Alguém lembra? Teme a Deus. De tudo que você tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, é um livro precioso para nós, como cada um dos livros das Escrituras. E nós vamos meditar um pouquinho nessa noite no trecho que está lá no capítulo 9. E eu vou ler aqui, né? Nós vamos ler juntos para começar do versículo 4 ao versículo 12. E nós vamos orar mais uma vez. Vamos falar um pouquinho essa noite sobre aquilo que Deus tem preparado para nós nessa vida. E diz assim, versículo 4 de Eclesiastes 9. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, que também o homem não sabe o seu tempo. Assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Vamos orar. Nosso Deus, nós mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua direção nessa noite para que sobre a Tua palavra nós possamos meditar e aprender. Nos ajuda com nossas incapacidades, entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que cada verso desse trecho e daqueles que vamos ler tenha a nos dizer. Abençoa, Senhor, para que nossos corações sejam trabalhados pelo Teu Santo Espírito nessa noite. Nos ajuda a Te servirmos com alegria, a vivermos com alegria, a fazermos aquilo que o Senhor tem deixado para nós com alegria. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns trechos de Eclesiastes, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas alguns trechos de Eclesiastes para mim são difíceis de nós entendermos mais rapidamente. E talvez até menos rapidamente seja difícil também. Porque algumas vezes, algumas verdades são ditas de uma forma dura, parece que quase impiedosa, quando fala aqui para nós que nós sabemos que vamos partir, e fala de uma forma que nós poderíamos dizer que é dura, mas o que nós temos que enxergar por trás desses versículos. E nós temos, de novo, que lembrar que o livro de Eclesiastes está falando, é uma reflexão
aos olhos de Deus da vida do homem aqui nesta terra. E assim como Provérbios, que nós já estudamos juntos, também fala sobre conselhos. Nós falávamos, quando estudávamos Provérbios, que poderíamos dizer que é a lei do céu para uma vida na terra, né? O livro de Eclesiastes, ele reflete a vida humana, e a vida humana como ela é. Uma vida contaminada pelo pecado, e nós estamos nessa noite basicamente entre crentes, então vamos nos atentar mais a isso, para que Deus nos ajude para nosso próprio proveito, olhar para a vida que Deus deixou a nós, uma vida que tem suas tristezas, suas lutas, porque existe o pecado, e mesmo sendo salvos, o pecado está ao nosso redor, mas Deus deixou para nós uma vida cujo propósito, cujo objetivo de Deus, ou a forma como Ele desenhou, é para que nós nos alegremos nas pequenas coisas. E nós vamos falar um pouquinho disso. Esse trecho aqui, nós poderíamos falar que Deus está chamando a nossa atenção para as pequenas oportunidades, para aquilo que são as oportunidades da vida. O que nós deveríamos atentar e olhar e lembrar. E nós não vamos ver todos os versículos com muita profundidade, mas nós vamos falar de alguns deles aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a nossa atenção é para a contraposição, para aquilo que o versículo 4, o primeiro do trecho que nós lemos, e o versículo 12, o último do trecho que nós lemos, o que eles falam para nós. Eles falam a respeito do fato de que nós não sabemos, e eu sei que vocês sabem disso, o que vai acontecer com cada um de nós no dia de amanhã, ou o que vem pela frente. No versículo 12, ele fala que a vida dos homens, ela é parecida com a vida. Eu vou usar apenas uma figura aqui que existe nesse versículo, com um peixe que está lá, né? A analogia aqui é um peixe que está nadando tranquilamente até que uma rede lhe pega. E ele não esperava por isso, ele foi surpreendido com isso, mas a rede foi e o tomou. E nós, desde já, preciso dizer, é importante dizer, que nós sabemos que Deus controla todas as coisas, inclusive as redes que existem na nossa vida. Elas são controladas por Deus. Mas essa figura é para que os homens se lembrem, para que nós nos lembremos que nós devemos ter uma perspectiva diferente do mundo. Nós, cristãos, nós, filhos de Deus, temos que ter uma perspectiva diferente da perspectiva dos homens. E por que eu falei de comparar com o versículo 4? Porque, de novo, o versículo 4 traz aqui, os primeiros versículos, uma perspectiva bastante humana. Nós sabemos que aquele que parte com Cristo está guardado e seguro e estará na eternidade com Deus. Mas quando ele fala dessa vida e das coisas que dizem respeito a essa vida, o que ele está dizendo é que, basicamente, enquanto nós estamos vivos, nós temos esperanças. Esperanças de muitas coisas. Nós temos esperanças de vermos aqueles que amamos servirem a Deus. Nós temos esperança de ter saúde, se não temos. Nós temos esperança de encontrar algo que buscamos. E o versículo 4 chama a nossa atenção porque ele tem aqui um provérbio. Um provérbio que talvez na nossa língua portuguesa a gente tenha um outro que seja meio parecido, ou que o sentido seja meio parecido com esse. Ele diz: ora, para aquele que está entre os vivos, o que inclui todos nós aqui, todos nós, não importa a idade, não importa o que estejamos fazendo, todos nós estamos nesse grupo e nós temos alguma esperança. Nós esperamos por algo e confiamos em Deus. E ele fala assim: porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. E ele é como se fosse um provérbio aqui, parecido com aquele velho e famoso em português: melhor
um pássaro na mão do que dois voando. Em outras palavras, nós temos que dar atenção àquilo que nós temos em nossa vida. Nós temos que dar atenção àquilo que nós temos, às oportunidades que temos, aquilo que são as coisas que Deus colocou na nossa vida para que nós tenhamos alegria, as oportunidades que temos de pregar o Evangelho a alguém. E no lugar de ficar pensando naquilo que poderia ser diferente, mas não é nossa realidade, um leão morto. O leão morto é assim. O leão parece muito feroz, muito forte, mas se ele não está vivo, qual o valor dele? Nenhum. O leão não tem valor nenhum se ele está morto. Assim como algumas coisas não têm valor nenhum se elas estão longe ou fora do nosso alcance. Enquanto que o cão vivo, que muitos podem desprezar, falar, mas é só um cão, é só um cachorro, mas ele está ali, tem proveito, tem valor, pode ajudar, pensando em alguém que está tentando se defender, por exemplo, essa é a figura. Você está tentando se defender e o que é melhor ter na frente da sua casa para te defender? Um leão morto ou um cão vivo? O cão vivo. E muitas coisas na nossa vida nós deveríamos olhar por essa perspectiva. Talvez algumas vezes nós desejemos alguma coisa que diz respeito à força de um leão. Mas se não é nossa realidade, nós deveríamos usufruir, nós deveríamos ser gratos e viver aquilo que está ao nosso alcance. Nós podemos pensar, inclusive, na nossa condição de servir a Deus. Muitas vezes nós gostaríamos de ter a condição de servirmos a Deus com a força de um leão, em tempo integral, ou com muita saúde, com a possibilidade de sair pelas ruas e convidar muitas pessoas para virem aqui. Isso está errado? Claro que não. Nós devemos desejar e orar e pedir a Deus que nos dê força para servi-lo. Mas, irmãos, algumas vezes nós temos que reconhecer que Deus coloca na nossa vida algumas limitações. E ao invés de ficar pensando no leão morto, naquilo que nós gostaríamos de fazer, mas não é nossa realidade, nós temos que pensar nos cães ou nos cachorros vivos, naquilo que nós podemos fazer, nas pequenas coisas que podemos fazer, nas pequenas coisas com as quais podemos servir, contribuir, ajudar, participar. Cada uma dessas coisas são, guarde essa palavra, porque nós vamos falar disso nessa noite, oportunidades. Oportunidades de nos alegrarmos, oportunidades de reconhecer a mão de Deus na nossa vida, oportunidade de fazermos e servirmos a Deus, oportunidades. Ele fala também nos versículos 5 e 6, que não são o nosso tema principal, de que nós temos que aproveitar enquanto temos vida para servir a Deus, para fazer aquilo que Ele deixou a nós. E ele fala, de novo, algumas vezes parecem palavras duras para nós, né? Eu, às vezes, leio esse versículo e me parece duro ouvir assim, olha, então, se você está vivo, e nós precisamos algumas vezes ouvir isso, com a voz amorosa de Deus, com a voz amorosa de Cristo, nós precisamos algumas vezes ouvir palavras que chamem a nossa atenção para aquilo que nós devemos fazer. E aqui, de uma maneira amorosa, mas vigorosa, Deus chama a nossa atenção para dizer assim, olha, faz cada dia teu valer a pena, não como um jargão humano ou como filosofia humana, mas na perspectiva de um servo de Deus. Na perspectiva de um servo de Deus, faz com que cada dia valha a pena. E nós temos o dia de amanhã, se Deus assim nos permitir, e nós deveríamos nos preocupar com isso. O que nós podemos fazer nas pequenas coisas, com as nossas limitações, com aquilo que nós temos condições, para que o nosso dia de amanhã valha a pena.
E é isso que ele está chamando a nossa atenção aqui de uma maneira vigorosa e amorosa, porque Deus nos ama. Ele fala que as coisas, elas passam. Né? Então aqui, para nós nos lembrarmos então do que estamos falando, guardem a passagem, essa é a nossa passagem base, a gente vai voltar aqui algumas vezes, como eu vou guardar aqui também. E nós vamos lá para um trecho conhecido nosso, que é Mateus 25, 14. Tenho por certo que basicamente todos os irmãos aqui conhecem esse trecho e por isso nós não vamos ler ele inteiro, mas nós vamos aqui em Mateus 25, no versículo 14, apenas nos lembrarmos da parábola dos talentos. Porque a parábola dos talentos, ela tem como princípio base oportunidades. Oportunidades. O que nós podemos fazer, o que Deus tem colocado na nossa vida e aquilo que podemos fazer para servi-lo. E por isso, Mateus 25, 14 nos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E eu sei que os irmãos conhecem como essa história caminha aqui. Né? O que nós temos a dizer? O que tem a ver isso com o que nós estamos lendo lá em Eclesiastes? O fato de que, de todos os talentos que nós podemos pensar, quando nós pensamos em talentos, aqui nós sabemos que talento era uma medida de dinheiro, mas eu creio, não por uma coincidência, nós usamos a palavra talento para pensar nas capacidades que Deus dá a cada um, mas nós podemos ir além ainda e pensar que a nossa vida e os nossos dias são talentos que Deus nos deu. Cada dia da nossa vida são talentos que Deus deu para cada um de nós, para nós usarmos com sabedoria. Para nós usarmos isso. E nós podemos nos comportar como um ou 2 desses servos ou como o outro. Nós podemos pegar esses dias que nós recebemos de Deus, essas oportunidades, porque todo dia é uma oportunidade de servi-lo, e nós podemos fazer desse dia um dia onde nós servimos a Deus e nós negociamos o nosso talento para ganhar mais alguma coisa, e nós vamos ver como fazer isso. Nós sabemos, a Bíblia fala de como Deus se agrada que nós o sirvamos, não nas grandes coisas, nas pequenas coisas. As grandes coisas Deus reserva para aqueles que Ele quer, da forma como Ele quer. Mas nós somos todos, como servos, como filhos, chamados a servir a Deus com os nossos dias nas pequenas coisas, as oportunidades. E nós podemos também fazer como o outro servo. Nós podemos pegar um dia nosso, um talento que Deus nos deu e enterrar na terra. Não fazer muita coisa ou não fazer nada para servir a Deus naquele dia. E veja, isso não significa que nós não sejamos ativos, porque muitas vezes o que não falta nos homens é um dia cheio de atividades, mas sem nenhum proveito na perspectiva de Deus, sem nenhum proveito no servir a Deus. E nós podemos entrar nessa mesma forma de pensamento. Nós podemos receber de Deus os nossos dias, que são os talentos,
que nós podemos ter um dia muito ocupado, trabalhar muito, fazer muita coisa, mas nada que seja de bom proveito ou que seja para servir a Deus. Cavamos o nosso dia e enterramos na terra. Nós temos que lembrar que a vida é um dom de Deus. Os nossos dias são dons de Deus. E Ele nos deu para que nós façamos bom proveito deles. E nós vamos ver, como diz lá em Eclesiastes, para que nós tenhamos alegria. Deus deixou isso para nós. Então Ele faz dos nossos dias oportunidades. E nós podemos pensar em muitas coisas. Oportunidade de ensinar alguém, oportunidade de ensinar os mais jovens, as crianças, oportunidade de aprender alguma coisa, oportunidade de conhecer, de influenciar, de ajudar, de compartilhar com um irmão, oportunidade de participar das lutas de alguém, oportunidade para deixar bons exemplos. Tem muitas coisas que nós podemos pensar. Oportunidades para pregar o Evangelho, nas pequenas coisas. Nós estudamos recentemente a respeito de Abel e de como que ele fala conosco ainda hoje sem palavras. E nós temos que pensar que nós não precisamos de muitas palavras para falar do Evangelho para alguém, ou para deixar bons exemplos. Então, o nosso principal dever, a nossa atenção, e eu quero chamar a atenção de todos nós aqui nessa noite, a minha atenção, é que o nosso trabalho é nos prepararmos para fazer bom uso das oportunidades que Deus nos dá, seja um dia, seja alguma coisa que nós tenhamos a fazer para alguém. Nós devemos estar preparados, atentos, e nós devemos estar apegados a Deus. Essas três coisas. Voltando lá, então, a Eclesiastes, como eu falei, eu não vou terminar de ler aqui o trecho, porque eu creio que todos os irmãos conhecem aqui a parábola dos talentos. Como Deus vai chamar a atenção daquele servo que não fez bom proveito do seu talento. Aliás, nós muitas vezes pensamos naqueles servos como servos de Deus, e nós pensamos assim, eram 3 crentes, 2 foram crentes fiéis, um não foi um crente fiel. Na verdade, a parábola não diz isso. Só aproveitando aqui, não é meu tema. Porque o servo que não fez bom uso, qual foi o destino dele? Lançado nas trevas. Ele não era um servo de Deus. Aqui nós podemos pensar, sim, no dom da vida. Deus deu o dom da vida para os homens com capacidades, e alguns não estão fazendo nada para servir a Deus. E vão ser condenados. Vão ser condenados não porque nós cremos em salvação pelas obras, mas porque não tiveram fé no Senhor e naquilo que o Senhor disse que eles deveriam fazer. Eles foram desobedientes. E qual é o nosso trabalho se não sermos obedientes a Deus? Obedientes àquilo que Ele nos fala. Então, voltando lá a Eclesiastes, capítulo 9, nós falamos um pouquinho aqui da questão da esperança e das oportunidades. E quando ele fala, inclusive, no versículo 11 agora, voltei-me e vi debaixo do sol. Versículo 11 do capítulo 9. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O que nós estamos sendo ensinados aqui é que nosso trabalho é estarmos preparados para servir. E deixar na mão de Deus as portas e o tamanho das portas que Ele vai abrir para cada um de nós em cada ocasião. Nós muitas vezes pensamos em portas grandes que nós gostaríamos que fossem abertas diante de nós. E talvez não seja a vontade de Deus abrir uma porta grande à nossa frente. Ele vai abrir uma porta mais modesta para que
que nós entremos ali e façamos o que Ele nos chamou a fazer. Mas o versículo destaca, e nesse momento que eu quero chamar a atenção, é o finalzinho dele, porque diz assim: mas o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Tempo e oportunidade. Algo que a Bíblia deixa claro que todos os homens têm. Alguém já disse uma vez que o tempo é um bem precioso porque ele é exatamente igual para todos nós. Todos nós temos 24 horas por dia, independente da nossa condição, saúde e capacidade. Todos nós temos 24 horas por dia. E nós devemos enxergar isso como um dom de Deus. Fazer bom uso desse tempo. E chama muitas vezes a nossa atenção, eu mesmo chamo a minha atenção para muitas vezes como nós desperdiçamos tempo com coisas que são pouco úteis, para não dizer que são inúteis. Tempo e oportunidade. E mais uma vez, nós devemos estar atentos, como Paulo estava, para as oportunidades que nós temos de influenciar a vida de alguém, de sermos úteis para alguém. Essas oportunidades, elas podem ser espontâneas, pode ser coisa que nós não esperávamos que acontecesse, ela é aquela coisa que cai na nossa frente, alguém que nós não esperávamos que precisasse de ajuda e que por qualquer razão, porque Deus assim o quis, essa pessoa passa pela nossa vida e é uma oportunidade de ajudar. Espontâneo, uma coisa que nós não planejamos fazer. E nós deveríamos estar atentos a essas oportunidades, porque algumas vezes nós não planejamos, nós não pensamos naquilo, nós não oramos por aquilo, mas Deus coloca na nossa frente a oportunidade de servi-lo. A oportunidade de servir a Deus. A gente, ainda essa semana, nós comentávamos um pouco, eu comentava com a Sandra de um caso de um colega que eu nunca planejei, e talvez nisso fique uma falha minha, eu nunca planejei ajudá-lo, mas em poucas conversas houveram oportunidades para ajudá-lo e ele demonstra em pequenas coisas uma gratidão que eu penso, é dom de Deus, foi Deus que preparou aquilo. Eu nunca pensei em, com algumas palavras, ajudá-lo. Outras oportunidades, nós podemos dizer que elas são cavadas, são aquelas que nós buscamos. Nós podemos pensar naquelas pessoas que nós desejamos que se convertam. Nós oramos por elas, nós pensamos nelas, pensamos nas formas como nós podemos atingir a vida delas, de perto ou de longe, e nós temos que cavar as oportunidades, pensar que os dias que Deus dá para cada um de nós é dom dele, para nós e para essas pessoas, e nós temos que pensar e pedir a Deus sabedoria para o como nós podemos servir a Deus através da pregação do Evangelho àquelas pessoas. Pessoas que estão ao nosso redor. E nós temos algumas coisas, só para citar rapidamente, que contribuem para que oportunidades surjam. Eu vou citar algumas delas aqui, sem ler muitos versículos. Nós devemos ser voluntários. Uma pessoa voluntária, ela sempre está cavando oportunidades. Ela está buscando a oportunidade de servir de alguma forma. Ser voluntário na igreja, ser voluntário onde você está. Estar atento às coisas que acontecem. Isso para alguns é mais natural, para outros menos, mas estar atento às pessoas ao nosso redor, aquilo que pode ser uma oportunidade de servir um irmão. Estar preparado, como nós falamos, estar armado com oração e com a palavra de Deus. Os irmãos conhecem, mas tem um versículo que eu gosto muito, lá em Neemias, capítulo 4. Algumas vezes eu já o citei. Às vezes eu me sinto um pouquinho repetitivo pegando alguns versículos desses.
Neemias capítulo 4 nos lembra de como Neemias era zeloso e numa época de grande aperto, ele fez as duas coisas. Ele orava e ele se preparava. E no versículo 17, eu gosto muito da figura que esses versículos trazem. Neemias 4:17. Porque eu creio que o crente, o servo de Deus, precisa andar assim para aproveitar ou para coletar as oportunidades. O versículo 17 diz assim: os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Eu gosto da figura desses versículos porque eles trazem o como eles estavam preparados. Eles estavam construindo uma muralha, nós sabemos disso. Estavam lá reparando as muralhas de Jerusalém. E eles trabalhavam com uma ferramenta numa mão, mas eles não deixavam de estar com a sua espada. Porque a qualquer momento eles poderiam ser atacados pelo inimigo. O que isso indica para nós? Prontidão, preparo, uma coisa pensada. Eles saíam de casa de manhã pensando, eu vou construir um muro, mas se uma batalha aparecer, eu vou estar preparado. A gente não pode dizer bem que uma batalha é uma oportunidade, mas a figura é essa. Nós devemos andar, quando vamos ao nosso trabalho, ou quando levantamos na nossa casa, quando estamos cuidando da nossa casa, isso talvez mais para as irmãs, as interações que vamos ter com as pessoas ao nosso redor, nós devemos estar com as nossas armas nas mãos, assim como a ferramenta para trabalhar. Isso faz pensar que talvez a gente pense, eu vou no mercado hoje, vou comprar algumas coisas, então para isso eu preciso levar na minha cabeça aquilo que eu vou comprar. Preciso levar na minha cabeça qual é a lista, ou aqueles que preferem anotar, não fazer como eu, que confio na memória e muitas vezes chego em casa e faltou alguma coisa, né? Nós vamos lá e na nossa cabeça tem que estar as ferramentas do nosso trabalho, o que eu preciso comprar. Mas eu também tenho que estar com a arma. E se eu tiver a oportunidade de ajudar alguém? Se ali eu tiver a oportunidade de servir a Deus de alguma forma. Eu gosto desses versículos porque esses homens tinham essa prontidão. Então, sermos voluntários, estarmos atentos, preparados, sermos corajosos. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem para lidar com as nossas dificuldades, com as nossas dificuldades físicas, com as nossas dificuldades no que diz respeito àquilo que estamos passando. Nós precisamos de coragem, não uma coragem fundamentada em nós mesmos, até como temos estudado pela manhã, mas em Cristo, aquele que nos dá todas as coisas, que não nos nega nada, porque como Romanos 8:31 diz, a partir de 31, como Deus não nos dará também todas as coisas se Ele nos deu a Cristo para morrer na cruz por nós. Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos não é tudo o que nós queremos, mas é tudo o que nós precisamos para servir. Então nós temos que ser corajosos, nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, muitas vezes, de não fazer as coisas, de enterrar os nossos talentos. E muitas vezes nós temos essa vontade na carne de enterrar aquele dia e falar, não vou fazer nada com esse dia, ou enterrar um talento, aquilo, alguma coisa, alguma bênção que Deus nos deu e falar, não vou fazer nada com isso. E nós temos que nos relacionarmos com as pessoas para que nós possamos influenciá-las. Então aqui, ainda em Eclesiastes 9, voltando lá a Eclesiastes 9, nos versículos agora 10 e 11,
nós temos um princípio que eu creio que vale para qualquer coisa na nossa vida. É algo que Deus deixou para nós, e qualquer coisa que nós formos fazer é uma coisa para nós ensinarmos nossos filhos, ensinarmos aqueles que estão ao nosso redor, porque tem grande proveito. O versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E eu gosto muito desse versículo, porque ele traz consigo um ensino bastante simples. Nós não ganhamos nada deixando de fazer as coisas que nós poderíamos fazer, ou deixando de fazer com capricho, com dedicação, com força, aquilo que nós temos a fazer. Nada. Nós, no máximo, estamos jogando fora oportunidades. Eu acho que eu já citei algumas vezes, eu creio até mesmo isso na vida secular, nós podemos aplicar e devemos aplicar. Eu algumas vezes tenho usado esse versículo para falar com pessoas que trabalham comigo e que falam assim: mas eu estou muito desmotivado para fazer o meu trabalho. Isso tem sido uma doença cada vez mais comum nos trabalhos, né? As pessoas falarem assim: eu queria mais oportunidades, eu estou desmotivado para fazer o meu trabalho. E eu muitas vezes tenho usado esse versículo para dizer: olha, você não ganha nada fazendo o teu trabalho mal feito, porque está achando que faltam oportunidades. Ao contrário, faça o teu trabalho bem feito, e se houver uma oportunidade, porque o tempo e a oportunidade ocorrem a todos, fazer o teu trabalho bem feito só vai te ajudar a estar bem posicionado caso aconteça. Agora, trazendo para a nossa vida, o mais importante aqui, o que nós nessa noite estamos falando, trazendo para a nossa vida como servos de Deus, nós devemos pensar que cada uma das pequenas coisas que nós temos a fazer no nosso dia a dia devem ter esse princípio. Cada uma das pequenas coisas na nossa casa, na relação com os nossos familiares, cada uma das pequenas coisas. Se vamos fazer algo, nós devemos fazer conforme a nossa força. Ou seja, com tudo o que temos, tudo o que podemos. Enxergando aquela pequena coisa como uma oportunidade que Deus nos dá. Um talento, um dom que Ele deu, um presente dEle que nós devemos fazer bom proveito. Por isso, quando nós servimos a Deus na igreja, nós devemos e eu luto contra isso também. Nosso corpo, muitas vezes, ele quer, e o pecado está em nós, e por isso, muitas vezes, nós lutamos contra isso. Nós devemos, quando estamos aqui, cantar com todo vigor, nós devemos orar com toda concentração, nós devemos ouvir a palavra de Deus com toda atenção, nós devemos nos interessar pela vida dos irmãos com toda dedicação, com todo zelo, com todo amor, entendendo que cada uma dessas coisas são oportunidades. Oportunidades que Deus nos dá para servi-lo, para fazer aquilo que Ele deixou para a sua igreja. Cada oportunidade que temos de convidar alguém para estar aqui, e muitas vezes nós não pensamos assim, pensamos: eu novamente falo de mim, uma outra ocasião eu convido tal pessoa, ou me distraí um pouco, tinha planejado convidar, me distraí um pouco, passou a oportunidade, agora deixa para uma próxima vez. E nós não estamos, muitas vezes, fazendo o que esse versículo diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faz o melhor que você pode. O que esse trecho, versículo 10 e 11 diz, quando ele fala, ele continua: porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mais uma vez, de uma maneira vigorosa e amorosa, Deus está chamando a nossa atenção para dizer: faça agora aquilo que você pode. Porque um dia vai passar. E não está dizendo aqui, alguém poderia pegar esse versículo isoladamente e falar assim: então morreu, acabou. Nós sabemos que não. Nós sabemos que, como salvos, nós temos um lugar
melhor, um lugar de grande alegria, de grande honra para nós estarmos ao lado de Cristo. Mas ele está falando dessa vida aqui e do que nós podemos fazer e das oportunidades que temos. E no versículo 11, ele lembra que nossa dedicação não é sinônimo de resultado. Nós não deveríamos estar preocupados com resultado. Nós podemos pensar assim, então quer dizer que então eu vou colocar toda a minha força e vamos servir a Deus e daqui um ano nossa igreja vai estar com 200 pessoas? Não. Seria grande tolice. Nós sabemos disso. Estamos num grupo de irmãos experientes. Nós sabemos que o verdadeiro evangelho não funciona assim. Pode funcionar se Deus assim o quiser, mas não depende do nosso esforço. Assim como muitas coisas na nossa vida não dependem só do nosso esforço. Mas o que cabe a nós é nos esforçarmos. O que cabe a nós é fazer o melhor, fazer aquilo que está na nossa mão, os talentos que Deus nos deu, nós não enterrarmos, mas nós aproveitarmos cada dia que Deus nos dá, para que nas pequenas coisas nós façamos o melhor, sabendo que Deus vai fazer aquilo frutificar como Ele quer. E nós devemos nos alegrar com isso. Nós devemos estar preparados. 1 Timóteo 4:8. 1 Timóteo 4:8. Paulo lembra a Timóteo, com outras palavras, algo parecido. Quando ele diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Notem aqui, ele não está falando que não tem proveito nenhum. Ele está falando que para pouco aproveita. Então, aqueles que precisam fazer algum exercício corporal, eu diria todos nós devemos de alguma forma, façam. Vocês devem fazer. É mais uma das coisas, é mais um dos talentos que Deus coloca na nossa vida para nós fazermos bom uso. Não está falando que nós não devemos fazer, mas ele está dizendo sim que o que deveria ter mais valor na nossa vida não é o exercício corporal, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então ele diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Irmãos, esse versículo é maravilhoso, porque esse versículo não fala só da vida que há de vir. Notem aqui, falando que há uma promessa de bênçãos para uma vida piedosa, para essa vida e para a vida que há de vir. Então ele está comparando aqui o exercício corporal, porque o exercício corporal, de novo, tem pouco valor, tem valor, mas tem valor para essa vida aqui e vai uma hora perecer, vai uma hora não fazer mais sentido, nós não vamos conseguir mais fazer algumas coisas. Por mais que façamos exercício, por mais que cuidemos do nosso corpo. Mas a piedade, e nós podemos simplificar aqui, traduzir bastante simplesmente, piedade por servir a Deus, eu vou traduzir assim, mas servir a Deus é proveitoso para tudo. Tendo promessa da vida presente, Deus nos abençoa, nos dá alegrias quando nós servimos a Ele nessa vida. E nós não podemos duvidar disso, de que há grande alegria em servir a Deus. Grande alegria em pegar cada um dos talentos que Ele nos dá, cada um dos dias que Ele nos dá, cada uma das 24 horas que temos pela frente, receber da mão dEle com gratidão, fazer bom uso desse dia, desse dom, com piedade, buscando pensar como podemos servir a Deus, e nós temos que ter convicção, que é uma promessa de Deus, de que nós vamos encontrar alegria nisso. Nós vamos encontrar alegria em servir a Deus. Então nós temos grande proveito na piedade para essa vida e para que há de vir. São os galardões aqui, os galardões que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, concede. E mais do que isso, a vida eterna, que ela não é consequência da vida piedosa, mas a vida piedosa é
consequência da salvação que é em Cristo. Por isso ele continua, versículo 9: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E aqui, o que Paulo está dizendo é que nós trabalhamos mesmo que as pessoas, nós servimos a Deus mesmo que as pessoas nos maldigam por causa disso, porque nós esperamos em Deus que nos salva. Deus que mantém a vida de todos. Ele está aqui, quando ele fala Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, ele não está falando que todos os homens serão salvos, mas que Deus dá vida a todos os homens, mas dá vida eterna aos fiéis. Então, nós temos aqui que estar preparados e fazer, conforme as nossas forças, aquilo que nós temos para servir a Deus. Pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos faça entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós não vamos ler, mas nós sabemos que Samuel, quando era garoto, nós não conhecemos a história, ele foi chamado por Deus. Deus o chamou e ele foi até Eli, pensando que Eli o chamava, e falou: aqui estou, o que eu faço? E depois de 2 ou 3 vezes ele foi ensinado a dizer: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve, escuta. O que ele estava sendo ensinado ali é que havia uma oportunidade de servir a Deus. Ele não sabia ainda para fazer o quê, e algumas vezes nós não sabemos o que temos que fazer. Nós temos que agir somente como Samuel, falar: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Eu quero servir, eu quero vou fazer conforme as minhas forças, quero usar o talento que o Senhor me dá, as coisas que o Senhor coloca na minha vida, mas eu não estou enxergando o que eu devo fazer. Fala que o teu servo ouve. Pedir a Deus que nos faça entender as oportunidades que nós temos até nas nossas aflições. Irmãos, sei que muitos irmãos dessa igreja sabem e têm passado por aflições. Nas aflições existem grandes oportunidades. Existe a oportunidade de ajudar alguém, de ensinar alguém, de ser exemplo para alguém. E nós temos, nessas situações, que pedir a Deus para que abra os nossos olhos, para que fale conosco, fale: Senhor, como eu te sirvo? O que eu devo fazer? Em que situação, ou nessa situação, como eu te sirvo? No Salmo 101, eu já vou caminhando para o fim aqui. Nós somos ensinados de mais uma forma a nos prepararmos para fazer bom uso das oportunidades. Então falamos de primeira coisa aqui, nós falamos só do que nós devemos fazer. Nós devemos fazer o nosso melhor, conforme as nossas forças, estar preparados, exercitados na piedade, pedir para que Deus nos mostre a sua vontade, fale conosco. E o Salmo 101 fala de como Davi se preocupava em se cercar, do que nós podemos dizer, se cercar de gente boa. Cercar-se de gente boa não é como o mundo pensa que ele pode se cercar de gente boa. Mas note aqui como Davi fala nesse salmo. Eu vou praticamente ler o salmo aqui, mas o ensino está no fato de que ele queria estar longe do que é ruim e perto dos que servem a Deus. E diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim,
não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Até aqui, Davi fala das coisas que ele queria que estivessem longe dele. E nós nos preparamos para servir a Deus, nos afastando daquilo que nos faz mal. Nos afastando de influências que fazem mal à nossa vida, de leitura que faça mal, de programas de televisão que façam mal, de amigos ou chamados amigos que façam mal. Nós nos preparamos para servir, para estarmos mais atentos às oportunidades, nos afastando daquilo que nos faz mal. Mas o versículo 6 diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O versículo 6 é belo, é bonito. Davi está dizendo assim, olha, eu quero ter como meus companheiros aqueles que são servos fiéis também. É mais uma oportunidade que nós temos, mais um dom que Deus nos dá, de termos irmãos próximos que fazem bem para nós, a quem nós devemos recorrer e ensinar e aprender. Versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então, mais uma vez, aqui ele enfatiza que ele não queria, dentro da casa dele, pessoas que proferem ou que ensinam engano. Nós devemos fazer isso. Mateus 5, 13, também trecho que dispensa apresentações, mas que é sempre de grande valor para nós, vai falar de mais uma oportunidade. Nosso dia a dia tem que ser visto como dom de Deus, talento dele para nós, para que nós vivamos como Cristo nos ensinou a viver. Ele diz em Mateus 5, 13, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Oportunidade. A palavra que nós temos que gravar aqui junto com esses 4 versículos são as nossas oportunidades de influenciar, de testemunhar, de resplandecer ou de refletir a luz de Cristo. E nós temos essas oportunidades, irmãos, a cada dia. Por isso, nós precisamos pedir a Deus que nos dê força, exercitar a nossa vida em piedade, lutar contra as nossas fraquezas, algumas vezes físicas, para que nós nos alegremos em servir a Deus a cada dia. E aqui, ainda em Mateus 25, voltando lá no capítulo 25, quando nós lemos sobre a parábola dos talentos, no versículo 34, quando Cristo ainda falou da parábola dos talentos, depois falou do julgamento das nações, e no versículo 34 ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aos salvos, às suas ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me,
Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Palavra que está por trás de cada um dessas ações. Oportunidades. Oportunidades de servir a Cristo. O versículo 37 traz a resposta que muitos, eu certamente falaria exatamente assim. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade eu vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Oportunidades. Oportunidades de servir. Irmãos, há grande alegria nisso. Grande alegria do Filho de Deus em servir a Deus, servindo aos irmãos, usando os seus talentos, os seus dias, o seu tempo, as suas capacidades, aquilo que tem nas mãos, para servir a Deus. Eu disse pela manhã, eu vou usar o versículo lá de 2 Coríntios 12, penúltimo que nós lemos nessa noite. Embora eu queira em breve estudar com os irmãos o capítulo de 2 Coríntios 12, mas esse é um versículo que sempre me chamou muita atenção, sempre modo de expressão, desde muito jovem, esse versículo me chama muito a atenção, porque nele está a expressão de servir a Deus sem nenhum interesse. Servir a Deus e encontrar alegria nisso sem nenhum interesse. E Paulo vem falando aqui nesse texto de como ele desejava que os irmãos da igreja de Corinto crescessem e como ele queria entesourar para eles, queria, como um pai, entregar a eles coisas que lhes fossem úteis. E quando chega no versículo 15, ele faz essa declaração, inspirado pelo Espírito Santo, nós sabemos, mas era um sentimento sincero do coração dele. Ele diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E se o versículo parasse aqui, já seria um grande exemplo. Se o versículo parasse aqui, nós já poderíamos pensar, puxa, gostaria de ser como Paulo. Que Deus me abençoe ou nos abençoe para que nós vivamos com os nossos dias, com os nossos talentos, de forma a servir a Deus através do serviço à igreja, aos irmãos, à sua obra, de boa vontade, deixando que sejamos gastos. Deixar ser gasto de boa vontade é colocar o interesse dos outros acima dos seus, fazer de boa vontade sem esperar nada de volta, é servir aos irmãos servindo a Cristo, ou quero dizer, com a mente unicamente voltada a servir a Cristo, sem esperar nada em troca. Mas o versículo vai além, ele diz assim, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então ele estava disposto a, inclusive, ser menos amado, porque ele exortava, porque ele chamava a atenção dos irmãos. Sabia que muitas vezes não era uma razão de tanta alegria para os irmãos recebê-lo, mas ele estava disposto a isso para servir a Deus. E nós temos aqui um grande exemplo. E eu não vou falar mais desse trecho, numa próxima ocasião nós estudamos mais disso, mas eu vou encerrar lá em Eclesiastes de novo. Só para já combinar aqui, eu vou pedir para o irmão Márcio dirigir o hino depois para nós, tá? Eu não vou conseguir aqui. Eclesiastes 9,
Versículos 7 a 9, os versículos que nós não vimos nesse trecho. Buscando ser breve, aqui Salomão fala das oportunidades que Deus nos dá para, nas coisas simples e corriqueiras do nosso dia a dia, termos alegria. E que, ao contrário do que talvez alguns pensem que a vida do crente não pode ser ou não deve ser alegre, nós somos ensinados a termos contentamento, a termos alegria nas coisas simples. E cada uma delas aqui fala de coisas que nós devemos usufruir no dia a dia. Então ele diz assim, versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Descansar em Deus significa, na prática, fazermos as coisas simples com alegria, com gratidão e com entendimento diante dele. Não sem entendimento, mas com entendimento. E nós sabemos disso porque quando, um pouquinho mais para frente aqui em Eclesiastes, ele chama a atenção do jovem, ele fala, jovem, você pode usufruir das coisas que são lícitas, mas lembra que você vai dar conta a Deus de tudo que você faz. Mas o ponto-chave aqui é de que nós somos chamados por Deus, e aqui deixa eu ser claro, isso aqui não é uma ordem para todos os dias. Nós sabemos que existem dias que são dias de chorar, dias onde nós estamos lamentando alguma coisa e Deus não está mandando que nós esqueçamos aquilo que sentimos e nós sejamos alegres naquele dia. Não é isso. Mas Ele está ensinando que no nosso dia a dia nós devemos enxergar nessas coisas a oportunidade de nos alegrarmos. E aqui ele vai citar três coisas simples. Ele vai citar a forma como nós nos alimentamos, a forma como nós nos apresentamos e a forma como nós nos relacionamos. Aqui ele vai falar do relacionamento familiar. Três coisas simples, que são oportunidades que Deus nos dá para nos alegrarmos diante dele. São dons dele. Então, a primeira coisa, ele fala do nos alimentar, e todos nós gostamos de nos alimentar. E devemos ser gratos a Deus por isso. Além disso, nós temos que lembrar que ele fala aqui do pão e do vinho, e nós sabemos que Cristo representa, o Cristo é o nosso pão, e o nosso vinho satisfaz a nossa alma por completo. Ele satisfaz a nossa alma, e quando nós estamos diante dele, nós devemos estar com alegria. Agora, sendo bem prático aqui no ensino, nos nossos dias, no dia de amanhã, nós devemos nos alegrar, agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá e entender que isso é dom dele. O versículo 8 diz, em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. Ele está falando aqui de como nós nos apresentamos agora, com roupas limpas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Era sinal de alegria o óleo na cabeça. Era sinal também de alguém que se preparava para se apresentava bem. E aqui não é um ensino à vaidade, né? Não está ensinando que então nós devemos sempre estar vestidos de uma maneira que as pessoas admirem, porque isso seria totalmente tolo. Não é o que a Bíblia ensina, mas fala que nós devemos também nas pequenas coisas enxergar nisso oportunidade, para nos apresentarmos alegres. É isso que ele está dizendo. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Oportunidade de nós nos apresentarmos diante das pessoas para influenciar elas de forma alegre. Aqui existe também um sentido espiritual. Em todo tempo estejam limpas as nossas roupas, caminha diante de Deus com uma consciência pura e com comunhão com o Espírito Santo. Óleo sobre a tua cabeça. O Espírito Santo esteja agindo na tua vida. E o versículo 9, que fala do relacionamento familiar, ele vai falar aqui, lembrando que muitas vezes a Bíblia usa a perspectiva do homem, então fala do homem com a mulher, mas ele está falando aqui da comunhão familiar. Eu creio que aqui é uma ilustração do que nós temos
na família, pais, filhos, a comunhão que existe entre nós. Ele diz, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Então ele está falando, olha, existe algumas coisas que vão passar, mas que Deus deu para que nós façamos bom proveito. E nisso está o relacionamento entre pessoas que amamos, como nós devemos ser gratos a Deus e enxergar oportunidades nisso, quando muitas vezes é fácil, né? É mais fácil reconhecer isso nas crianças, muitas vezes pequenas, que nós olhamos e nosso coração se enche de alegria em vê-las, e elas muitas vezes espontaneamente sorriem, e nós pensamos, puxa, é uma oportunidade, um dom de Deus de nós estarmos aqui, e isso alegra a gente. Então são essas oportunidades que nós devemos entender que vêm da mão de Deus e que servem para nossa alegria. Aqui também existe um sentido espiritual, a comunhão e a família celestial que nós temos com o nosso Pai Celestial, que nos ama, a quem nós amamos e com quem nós sempre estaremos. Amém? Então, aqui eu termino com o versículo 4 de novo. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança. Vamos fazer bom uso dos nossos dias, vamos pedir a Deus que nos dê na sua graça sabedoria para fazer bom uso, para servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Amém? Amém. Bom, Márcio.